é a maior exigência que se pode ter como líder é você ser pai, porque ali é quem você é, de verdade. Não que as empresas, o mundo profissional não tragam esses desafios, traz e muitos, nós sabemos, pessoas são bem-sucedidas porque realmente elas mereceram. Mas, cara, dentro de casa, sua família, quando você decide levar a sério essa questão de educar, porque criar até certo ponto é fácil. Tendo mais ou menos dinheiro, nós vamos conseguir. Nós temos um instinto de proteger os nossos filhos, de trabalhar, de fazer o que for para criar. Uhum. Comida, levar na escola, fazer o que tiver que ser feito para criar. Agora, educar, cara, educar pô, é um baita no desafio e teu exemplo tá falando o tempo todo. Você tá sendo confrontado o tempo todo, porque é fácil você ir pro trabalho e ficar com um sorrisinho amarelo lá para todo mundo. Sim. É difícil você chegar em casa e manter o seu controle, porque muitas vezes eu já cometi esse erro de ficar com um sorrisinho lá, mas em casa, pô, ser mal educado com a minha esposa, ser impaciente com o meu filho. Então, com o tempo, eu fui vendo, não, cara, é aqui dentro que eu tenho que ser. Aqui dentro, realmente, aqui é o Diego de verdade. Fala galera, esse aqui é o primeiro episódio do Mind Talk de 2024 e eu tô aqui com um cara muito especial pra mim, um cara que fez parte da minha vida nesses últimos anos e eu agradeço muito por aceitar esse convite, por estar aqui. Eu vou ler um pouquinho do currículo dele pra vocês entenderem quem que é. Destaque no futebol dos 16 aos 37 anos, já conquistou mais de 20 títulos, somando clubes e seleção. 12 prêmios individuais, sendo eleito pela FIFA um dos melhores jogadores do mundo em 2009. Merecia outros anos, né? E é reconhecido pelas habilidades que marcam sua personalidade dentro e fora do futebol. Liderança, disciplina e coragem. Com vocês, Diego Ribas. Caramba, já Cara, tô com a moral lá em cima. Vocês já já- viram que eu comecei bem aqui, né? pô, Lucão, prazer, cara. Prazer estar aqui com você, com todos que estão nos acompanhando. Com certeza um cara, bate-papo muito legal. Como você disse aí, nos últimos anos aí tivemos uma proximidade profissional e pessoal também, né? sim. E isso é muito legal, cara. Então, você conhece, realmente vai estar entrevistando um cara que você conheceu bem, né? Exatamente. Não, e o bom de ter essa proximidade é que a gente fica à vontade, né? É, à vontade, mano. Tá Se em tiver casa. E alguma. outra, pegou estrada de terra pra vir aqui, até no meu, aqui é o meu refúgio, cara. Que é um detalhe, você achou que eu não sabia que era mata burro. Aprendeu? Não, Não, pô, eu sempre eu sou de sertãozinho, né, Diego? Pô, É verdade, cara. tem muita coisa que eu não É que sei, mas às vezes eu trago carioca pra cá, imagina, chegava pô, pros caras, cada cidade. não É saí. verdade, eu dei essa bola fora aí Essa contigo, né? sugestão. Eu, pô, vai matar burro, tá de Não, brincadeira. você me explicando lá no áudio e tal, vira aqui à direita, vira aqui à esquerda e tal. Eu falei assim, cara, não é possível que ele não ache, ele não sabe Ah, que eu, se você é eu da sei terrinha, que você é é da mata terrinha. burro. Tá acostumado, né? Que legal, mano. Prazer estar aqui. Bom, muito obrigado então mais uma vez. E cara, vou pegar de cabeça, vai, não vou nem pegar aqui a Vai cola. lá, vai lá. Santos, Porto, Werder Bremen, Wolfsburg, Juve, Atlético, Fenerbahçe e Flamengo. Exato. Caramba, bem demais. Teve Todos, a né? seleção brasileira aí Todos. no meio, né? Em alguns momentos. Diego, cara, tem algum dos momentos e algum desses times? Já vou fazer essa pergunta logo de cara que a gente estava Certo. conversando aqui antes. Que você gostaria de revisitar esse momento e viver ele de novo? Assim, você fala, cara, aquele momento ali eu acho que eu poderia ter feito diferente em um clube Ah, específico. bom, vamos lá. Eu vou revisitar então um bom, né? Um bom Um bom. de querer reviver e um que eu faria diferente. De querer reviver são muitos. Minha carreira foram assim muitos momentos inesquecíveis, cara. Eu vivi mais do que eu almejei, sonhei. Então eu fui muito feliz realmente em todos os clubes que eu passei. Agora foram 3 anos no Werder Bremen, por exemplo, uma fase da minha vida que eu revisitaria, né? Porque fui muito feliz na cidade, no campo, é aquele momento, o estado de flow que muitas vezes falam. Uhum. Lá eu vivia nele. Foram 3 anos vivendo nele. Eu entrava em campo, eu jogava. Se eu treinasse mais ou menos, se eu tava machucado, consegui treinar só um treino antes do jogo, eu flutuava, cara. Eu jogava super bem. Eu tava resultados de todas as formas, assistências, gols, títulos. Todos os clubes grandes, né? A maioria da Europa tinham interesse na minha contratação.
Então, assim, foram momentos lá marcantes, lá que eu fiz um gol pra trás do meio do campo. Cara, esse gol ninguém fala sobre ele. A É, galera fala mais daquele sobre do Atlético contra o isso, Barcelona. isso. Mas esse gol é um gol que as pessoas poderiam revisitar também várias vezes, né? Revisitar, cara. Aquele gol foi incrível, foi eleito o gol mais bonito da temporada. Eu fui eleito 2 vezes também o melhor jogador da Alemanha. Foram muitos prêmios individuais, coletivos. Então, aquele momento, aqueles 3 anos ali, eu revisitaria, cara, porque as coisas fluíam de uma forma, a torcida me ovacionava em todos os jogos. E é maravilhoso, né? Eu conseguir fazer tudo isso, viver tudo isso. Agora, um que eu faria diferente quando eu saí da Juventus. Eu assinei um contrato de 4 anos com a Juventus, um clube que eu sempre sonhei em jogar. E depois do primeiro ano chegou um treinador que não jogava não gostava de jogar com camisa 10, né? Ele gostava de 2 atacantes. E eu sabendo disso, eu falei, pô, vou ficar aqui uma temporada. Um cara que não gosta de um jogador com as minhas características, nem tem minha posição no esquema tático dele, eu vou embora. E aí tinham clubes interessados e eu fui embora da Juventus depois de um ano, com um contrato de 4 anos, tinha comprado casa, a torcida me respeitava muito Uhum. também. E eu tomo essa decisão de sair, cara. Eu faria diferente hoje. Não é algo que eu carrego assim, né, que tira meu sono, mas eu faria diferente. Eu continuaria pelo menos mais um ano na Juventus. Não importa se o treinador ia colocar eu mais pra jogar ou menos, mas era um sonho de estar ali, foi uma conquista também estar na Juventus. E não, eu saí, fui impaciente, não consegui controlar, me faltou ali mais assim tranquilidade na hora de decidir. Não tive essa tranquilidade e eu saí. Então eu revisitaria esse para fazer diferente. O que você sentiu nesse momento que você falou assim, cara, preciso sair daqui da Juventus, vou sair, vou abandonar por mais que eu tenha meu contrato, mas vou sair. Era uma coisa rebelde dentro, que tipo assim, cara, vou buscar um lugar melhor, vou buscar um lugar novo. Lucas, eu acho que na nossa vida a gente erra muitas vezes pelo orgulho, cara. A verdade vai de lá ou vai de cá, mas foi orgulho. Porque eu era a principal contratação do time naquele momento. E é aquela questão, não vou aceitar ficar no banco. Tem um pouco de uma certa insegurança, de enfrentar um desconforto, tem também, mas é um pouco, ou muito, de orgulho também, de falar, pô, eu vou ter que brigar por uma posição, pode ser que eu fique no banco alguns jogos, mas depois eu vou conseguir. Então, quando você tem essa humildade e ao mesmo tempo paciência que eu falei, porque quando eu falo de paciência, não é você ficar lá e vamos deixar o tempo passar. Paciência é você esperar, mas se preparando, é esperar sabendo que vai surgir a oportunidade e você vai aproveitar. Então, me faltou isso naquele momento. Maturidade também. Tinha ali 26, 27 anos, mas eu poderia, né, ter suportado essa situação de uma forma diferente. E eu coloco isso mais na conta do orgulho, cara. Porque todos os clubes que eu passei, principal contratação, tinha, né, os treinadores sempre, na maioria das vezes, dava muita moral e tudo isso. Eu jogava, era titular. E naquele momento eu ainda não tive, não consegui, né, reagir dessa forma, mas me ensinou muito. Porque lá no Flamengo, lá na frente, eu teria uma situação parecida, muitos clubes querendo me contratar para eu sair do Flamengo. E eu falei, não, lembrei da situação da Juventus, falei, eu vou até o fim. Eu vou até o fim, porque aqui eu tenho um sonho, pode aparecer treinador, o desconforto que for, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo e eu vou até o fim. Então eu acho que a vida é isso, você erra, reconhece o erro, não precisa ficar carregando ele. Olhou, aprendeu, faça diferente a partir dali, é o que eu fiz. Cara, e nós como seres humanos somos orgulhosos, né, na Sim, maioria das vezes. Chico, você acredita que a galera perde muita oportunidade por ser orgulhoso? com certeza, com certeza. E o que você sente? Você consegue identificar hoje assim, putz, eu tô sendo orgulhoso nisso? E quais são as características desse momento assim? Eu acredito que sim, hoje completamente diferente, não que que eu não deixa de ter, porque assim, eu sei o meu valor, eu sei do que eu sou capaz, mas também eu sei que a força não está na imposição. A força, ela tá na constância, ela tá na autoconfiança, de saber que mesmo em momentos desfavoráveis, você tem o seu valor. Hum, E isso não precisa do reconhecimento das pessoas, é a autoestima, é a autoconfiança de você saber realmente o que vale. E aí eu acho que é onde nós erramos em alguns momentos e
e o orgulho interfere muito, porque nós queremos estar sempre em posição de destaque. Queremos começar um projeto, mas já com resultados extraordinários. Queremos o reconhecimento imediato, e não é assim. Quando você pega a história das pessoas bem-sucedidas, eles foram, em alguns momentos, humilhados. E não é outra palavra, é humilhação. Muitas vezes a gente passa. Eu já passei algumas vezes na minha vida e como um jogador de futebol, ele passa humilhação sendo criticado na capa de um jornal, por exemplo, ou ele passa humilhação sendo vaiado, virando chacota em alguns momentos. Humilhação, um treinador que te humilha na frente dos outros jogadores, mas esse processo, ele acaba te fortalecendo. Uhum. Então, hoje, cara, eu vejo que eu consigo identificar isso, é um exercício constante da questão do reconhecimento das pessoas. Eu falo, e aí respondendo diretamente, quando você identifica que o orgulho está falando, eu vejo que se eu estiver dependendo de elogios das pessoas para seguir aquilo que eu faço, aquilo que eu quero, eu falo, opa, tem alguma coisa errada. Eu olho no espelho e falo, pô, mas não é você que quer, não é o sonho que você tem, não é a visão que você tem, então segue em frente. Com humildade, com constância, com autoconfiança, segue em frente. E eu acredito que é isso. Não é nem as críticas das pessoas que vai me parar e nem os elogios delas que vão me iludir. Uhum. E pensando dessa forma, eu consigo seguir em frente. Cara, e muito disso, né, que você falou, vem muita coisa na minha cabeça, assim, porque mesmo em locais diferentes, em contextos diferentes, aplica-se muito a mim. E eu vejo que, cara, você tem muito isso porque você se conhece muito bem. E aquela construção de imagem, a construção, tipo, tudo isso, na verdade, a tua imagem nunca foi construída, né? Ela sempre foi descoberta, né? Você descobre de você mesmo. Tudo isso e é o que nos faz entender e ter confiança no que a gente acredita, cara. Confio em mim porque eu conheço o que eu sou, o que eu gosto, pra onde que eu quero ir. E é muito daquilo, né? Cara, se a gente não conhece pra onde a gente quer ir, a gente desiste na primeira. Sim. Pô, você tá pedindo aquilo, né? Então, cara, não desista. E aí, vindo pra esse lado da imagem, assim, Diego, da tua. A forma como você sempre cuidou da tua carreira, sempre cuidou da tua imagem, você percebe muito que outras pessoas e vários profissionais eles constroem a imagem e não encontram de dentro de si mesmo aqueles valores, aquilo que eles acreditam, aquilo onde que eles querem chegar, porque vai muito de encontro com isso com o que você falou, com você se conhecer, né? E eu vejo muito disso, que as pessoas acham que a construção da imagem, mostrar quem a gente quer para um monte de gente é uma construção, mas na verdade é encontrar o que a gente é aqui dentro, pelo menos na minha visão, né? Exatamente. O problema disso, Lucas, é assim, você vai ter resultado se você for estratégico na questão de criar um personagem imediato? Pode ter. Você pode ter resultado se você for estratégico, mas você não vai conseguir sustentar aquilo. Primeiro, você não vai conseguir sustentar porque você não e é desgastante você ter que passar por algo, querer transmitir algo que não é verdadeiro, não é intrínseco. Então, esse é um grande problema. E pessoas se tornam reféns de personagens muitas vezes. Porque criar um personagem pode te dar, como eu disse, esse resultado imediato. Você vai falar o que as pessoas querem ouvir. E se tratando de rede social hoje, principalmente, você falar o que as pessoas querem ouvir, você vai sentir um engajamento imediato. Nem sempre aquilo que se tem valor de verdade vai ter um resultado e um engajamento, por exemplo, alto. Mas que a constância daquilo, a autenticidade naquilo, com o tempo, com certeza dará. Então, eu trago um exemplo em relação a isso com a minha palestra, por exemplo. Hoje eu estou palestrando, a minha palestra do Risco à Glória, e no começo eu confesso que eu me preocupava mais em estar ali em cima do palco, o que as pessoas vão querer ouvir, como vai ser eu palestrar, o que eu vou passar, o que eu vou transmitir. Essas eram as perguntas e dúvidas. E depois que eu li um livro do TED, onde o autor, ele avaliou milhares de palestras e uma das coisas que ele falava era isso. Não é a palestra que se adapta a você. Desculpa, não é você que se adapta à palestra. A palestra que se adapta a você. O que ele quer dizer com isso? Que são as suas paixões, seus valores. O que você gosta? O que te fez chegar até aí? Vai lá e pensa. O que você é apaixonado em falar?
Porque quando nós descobrimos as nossas paixões, a gente tem Uhum. convicção, tem entusiasmo na Com forma que certeza. fala. E aí você começa a passar algo verdadeiro para as pessoas. E esse algo verdadeiro convence também, é prazeroso. Então eu vejo muito isso hoje, Lucas. Eu acho que as pessoas têm que olhar mesmo para dentro de si. Aquilo, não, mas o que importa é ganhar dinheiro. Cara, se o que importa é ganhar dinheiro, vai em frente. Só que pode ter certeza que esse caminho vai ser curto. É possível você ter apaixonado, falar de algo que você é apaixonado e ao mesmo tempo fazer dinheiro com aquilo, sem ser pesado, sem ser refém daquilo, porque o que você está transmitindo é a realidade. Ah, mas nem todos gostam, né? Não importa, é o que você é a sua verdade, é a sua paixão. Então, eu acredito que nós temos que tomar esse cuidado na vida, é o que eu sempre procurei fazer, dentro do autoconhecimento, Uhum. como você falou, mas principalmente de tudo que eu for transmitir, eu tenho que ser apaixonado por aquilo, né? E hoje as minhas paixões, por exemplo, é a competitividade. Eu adoro a competição do esporte, acho legal isso, né? Da gente buscar a nossa melhor versão para competir primeiro com a gente e depois com o nosso adversário de forma leal. Eu sou apaixonado por isso. O Nadal, ele fala de tipo, ele falou uma frase que me marcou muito. Ele falou: "Eu sou mais apaixonado por competir do que por vencer". Isso é maravilhoso, quando você encontra o prazer na competição, é sensacional. Faz você preparar melhor, faz você ter mais calma na hora do grande momento. Eu sou apaixonado pela minha família, eu sou apaixonado por esporte, eu sou apaixonado pela espiritualidade, por Deus realmente, por fazer a vontade dele. Essas são as minhas paixões. Então, quando eu for falar com alguém, é isso que eu vou falar das minhas paixões, sempre aprendendo com as Uhum. pessoas, mas eu adoro isso. Cara, você diria que encontrar e saber de fato quais são suas paixões é o primeiro passo para ter essa autenticidade, para ser autêntico? Sim, eu acredito que sim, cara. Não que a gente não deva ter referências com as pessoas e ter essa modelagem mesmo, né? Um jogador de futebol, pô, eu vou modelar um Cristiano Ronaldo, por exemplo. Cara, é sensacional. A força mental desse cara, a disciplina dele, a constância dele é incrível. Porém, nós somos únicos. E sendo único, nós temos nossos talentos. Nós temos os talentos e temos as nossas paixões. Nós temos que descobrir. E não é difícil, né, nós descobrirmos isso. Então, eu acredito que sim. Esse é o primeiro passo, cara. Esse é o primeiro passo. Cara, e muito do conceito, até trazendo para minha área, né, para minha vida, trazer o conceito de posicionamento é você encontrar um lugar que é único, né? Diferente do resto. E a partir do momento que você modela muito uma pessoa e tenta ser ela, você tá esquecendo todo o conceito de É. posicionamento e você tá indo atrás de uma modelagem, né? E eu vejo isso sendo muito perigoso. E eu vejo também, pô, te conhecendo, eu vi que você se preocupa muito isso com teus filhos, por exemplo. Pra eles serem autênticos, pra eles Uhum. acreditarem nisso. Como que você faz isso todo dia que você fala assim, cara, ó, sei lá, o Davi tá olhando pra um cara aqui que eu acho que esse cara Uhum. aqui tá modelando demais, tá pegando muito exemplo, e tal, não sei se é um É. bom caminho pra ele. Como que você faz isso no dia a dia pra dar pros seus filhos o poder deles serem autênticos, cara? É muito boa essa pergunta, Lucas. É um baita de um desafio, né? A gente educar, eu acredito que é assim, cara, é a maior exigência que se pode ter como líder, é você ser pai, porque ali é quem você é, de verdade. Não que as empresas, o mundo profissional não tragam esses desafios, traz e muitos, nós sabemos, pessoas são bem-sucedidas porque realmente elas mereceram. Mas, cara, dentro de casa, sua família, quando você decide levar a sério essa questão de educar, porque criar até certo ponto é fácil. Tendo mais ou menos dinheiro, nós vamos conseguir. Nós temos um instinto de proteger os nossos filhos, de trabalhar, de fazer o que for para criar. Uhum. Comida, levar na escola, fazer o que tiver que ser feito para criar. Agora, educar, cara, educar pô, é um baita no desafio e teu exemplo tá falando o tempo todo, você tá sendo confrontado o tempo todo, porque é fácil você ir pro trabalho e ficar com um sorrisinho amarelo lá para todo mundo. Sim. É difícil você chegar em casa e manter o seu controle, porque muitas vezes eu já cometi esse erro de ficar com um sorrisinho lá, mas em casa, pô, ser mal educado com a minha esposa, ser impaciente com o meu filho. Então, com o tempo, eu fui vendo, não, cara, é aqui dentro que eu tenho que ser. Aqui dentro, realmente, aqui é o Diego de verdade, né? Aqui vamos ver se eu tô fazendo e praticando tudo aquilo que eu falo. Então, assim, Lucas, esse é meu exercício diário.
Por isso que eu falo que ali realmente é onde você conquista. Ali tá o sucesso começa ali. Depois que você tiver o sucesso dentro da sua casa, as pessoas, pô, mas eu não tenho filho. Cara, mas dentro da sua casa, seja com o teu irmão, com a tua mãe, com quem é que seja, é ali que você realmente vai mostrar quem você é. E com os meus filhos, eu tô constantemente, eles estão me olhando, são os meus exemplos. Pô, meu filho tinha que se cobrar menos. Pô, mas ele tá vendo que eu tô me cobrando depois de uma derrota de um jogo, quanto eu me cobro, quanto eu sou ruim comigo mesmo. Então eu tenho que melhorar isso. Se eu tenho que, meu filho tem que se alimentar de forma mais saudável, o que que eu tô comendo? Se ele tem que respeitar as pessoas, falar obrigado, por favor, como que eu tenho me comportado? O que que ele tá vendo? Quais são os olhares que eu tenho direcionado para minha esposa? Para o meu pai, para minha mãe, no dia a dia. Ele está vendo tudo isso e é isso que eu estou transmitindo para ele. Então, dentro de toda essa questão, trazendo essa responsabilidade, existem outras referências que ele podem buscar lá fora, de um ídolo no futebol, ou o que seja. Mas a responsabilidade de colocar o discernimento nele de que, ó, até aí você pode ir, isso é certo, legal, aqui tá errado. Continua sendo um ídolo, uma referência, mas isso você não pode reproduzir. Sim. Então eu vivi isso com meu filho, porque ele tem um grande ídolo no futebol e um dia esse ídolo cometeu um erro, assim, que eu não aprovo, mas que também não julgo. E nós conversamos sobre isso, e meu filho me perguntou, pô, pai, porque antes, quando eu falava pra ele, ele não via, não entendia. Mas depois desse erro, ele chegou pra mim e falou: pai, agora eu entendi aquilo que você me falou. Eu continuo respeitando ele. Eu continuo, mas eu não quero fazer isso. Eu não quero reproduzir isso que ele está fazendo. E eu achei aquilo sensacional. Como que eu faço isso, Lucas? É trazendo sempre uma conversa, um debate. Nós temos que estar pronto para ser confrontados. Nem sempre estamos, ou como líder, ou como pai, ou o que seja. Quando somos confrontados, muitas vezes temos a tendência em reagir de forma mais ríspida. E não, nós temos que ter a paciência, a confiança e a segurança suficiente para ser confrontados e debater de forma amistosa. Então, meus filhos, quando eu dou liberdade para eles me confrontarem, eu falo, só que eu sou teu pai, não sou só um amigo da Confronta com escola. respeito. Confronta com respeito. Agora, Pô, nós vamos debater do que você quiser, cara. Eu vou te falar, porque não existe mais. Por quê? Porque eu sou teu pai, fica quieto. Não. Por quê? Por causa disso. Nós vamos confrontar, debater para que que eu possa convencê-lo. Então, eu hoje me considero assim bem-sucedido nessa questão da família, porque eu tenho esse cuidado, essa paciência, essa atenção que eu dou para eles, esse debate constante para ele entender o que eu quero dizer a ele, por que que está acontecendo, por que que você deve fazer, por que que você não deve. Às vezes eles entendem de imediato, às vezes não entendem, mas em algum momento a mensagem fica na cabeça deles, né? E eles vêm. Então, pensando dessa forma, é o que eu procuro sempre transmitir para os meus filhos. E você cria um ambiente, né, propício para ele pensar, cara, pensa com a tua cabeça também. Porque o Isso, comportamento, você tá vendo o meu comportamento aqui dentro. Do exatamente. fulano lá, você não vê o comportamento dele. Você tá vendo a hora que ele erra, na hora que ele faz alguma coisa, só que o comportamento de todos os dias, que é o que a gente mostra nossos defeitos, né, cara? Exatamente. E eu vejo muito Exatamente. também nisso que você falou, Diego, nos relacionamentos em geral. Porque, cara, para um relacionamento no final das contas dar certo, as duas pessoas precisam ser autênticas e elas terem uma congruência para viver em conjunto, né? Uhum. E aí vem uma pergunta que eu quero trazer já pro futebol, cara. Existe um ambiente que o líder tem que ali alimentar de alguma forma para ter esses relacionamentos e os jogadores ali que estão com você na tua equipe, eles serem mais autênticos, eles poderem arriscar mais, ter mais coragem, poder fazer as coisas, trazendo essa autenticidade para você como líder de vários times que você foi, criar esse ambiente para que cada um possa ser você mesmo, né, e te trazer essas questões, conversar com Uhum. você, ter esse debate. Perfeito. Eu acho que a autenticidade você traz e dá essa liberdade para a pessoa desde que você acolha. Se eu peço para meu filho ser autêntico, mas eu só julgo, ele mal termina de falar aquilo que ele está sentindo e pensando e se posicionando, e eu critico e julgo, naturalmente ele não vai ter mais a liberdade e a confiança de ser autêntico. Ele vai procurar falar muitas coisas para me agradar, não para se posicionar de acordo Claro. com o que ele pensa. Então é importante, quando eu falei dessa questão de ser confrontado, e confrontado em todos os aspectos, inclusive numa opinião diferente, aceitando essas diferenças, né? E aí levando isso para o mundo profissional hoje, falando do mundo esportivo, dos atletas, ou no mundo empresarial, corporativo, existe uma questão que as pessoas confundem.
que é a autenticidade com falta de respeito. A autenticidade com impaciência, com imposição. Por exemplo, a pessoa tá ali... Pô, Lucas, você faz toda hora errado, eu falei pra você, você faz toda hora... Isso que você faz não agrada a ninguém, você chega atrasado... E vira as costas, mal deixa você falar nada, e vira as costas e chega pro outro e fala, eu falo mesmo, eu sou autêntico. Não, cara, isso aí não é autêntico, isso aí é falta de respeito. Uma coisa é você chamar e falar, pô, Lucas, vamos tomar um café? Pô, cara, você é um cara talentoso, você é um cara importante aqui na equipe, mas você tem que chegar atrasado, não tá legal esse comportamento, a gente precisa mudar, porque nós precisamos aqui de trabalhar em equipe, e isso interfere. Como é que vai fazer? Um outro tipo, você está sendo autêntico, você está confrontando, mas está sendo respeitoso, não tá sendo uma imposição. E o que eu vejo hoje nos debates, quando você senta para conversar, as pessoas só atendem, eu não levo desaforo para casa. Cara, você está sendo desrespeitoso, suas palavras só tá fazendo mal, só tá dividindo, só tá afastando as pessoas. Então, assim, não aceita uma contrariedade, isso não é ser autêntico. Então eu vejo que o autêntico, ele tem que ter essa habilidade, tem que ter essa humildade, e isso é respeito. Aí quando você, como líder, constrói esse ambiente, galera, sejam autênticos aqui. Mas acima de tudo, sejam respeitosos. Vocês vão ser diferentes. A opinião de vocês vão ser diferente muitas vezes das outras. Vocês serão confrontados, mas sejam autênticos. Mostra a insatisfação de vocês. Então existe um abismo de diferença para isso. Sim. E o líder, ele é o cara que dá o exemplo disso. O líder é o cara que ele é autêntico. O líder é o cara que erra, que acerta, que pede desculpa. E todas essas questões é contagiante, né? Então, a autenticidade, sim, ela é fundamental num ambiente de trabalho, mas as pessoas têm que saber ser autênticos. Cara, e aí, vou voltar um pouco que a gente tava conversando aqui antes, né? Antes das câmeras ligarem, óbvio. Beleza. Cara, você é o líder daquele time, você é o cara que representa ele, aí chega lá no campo e você faz alguma coisa que, pô, enforca o cara. Como foi a questão? Gentilmente enforquei o rapaz. Você deu um abraço no pescoço do Rossi. Rossi, um abraço se você estiver assistindo esse episódio. Você gentilmente deu um abraço no pescoço dele e fez um carinho. Cara, você chega no vestiário e aí? Cara, tá todo mundo olhando pro teu comportamento, que você é o líder. Qual que é a postura do líder neste momento? É só pedir desculpa? É fazer uma retratação pra galera? É ficar quieto e muitas vezes eu acredito que, cara, depois do que aconteceu, você chega pro vestiário pensando assim, que vergonha. Sim, sim, sim. Lucas, é assim, quando você constrói uma história, uma imagem, uma posição positiva, aquilo não foi construída em uma atitude, 2 ou 3 atitudes. Foi construída diariamente, com muitas atitudes. Então, quando você cria algo, constrói algo, uma imagem de liderança positiva, ela é sólida. Então, essa imagem sólida, ela não é destruída por um episódio negativo, nem por 2 episódios negativos. Desde que eles não sejam repetitivos e desde que você reaja bem quando você cometer esses erros. Porque o líder, que é o exemplar e inspira as pessoas, não é aquele que é perfeito. Muito pelo contrário, se as pessoas tiverem uma imagem de você, pô, esse cara é perfeito, ele não tem um defeito, cuidado. Porque não existe perfeição. E eu acredito que justamente nessa imperfeição é que aproxima as pessoas. Então eu sempre deixei muito claro. Eu sempre, na minha infância, adolescência, juventude, eu fui impulsivo, cara. Eu tinha dificuldade, porque eu me posicionava, mas aí eu perdia a linha, eu brigava, eu discutia com o treinador, eu tomava cartão vermelho. E isso não era legal, eu não queria. E o meu desafio da minha vida foi justamente olhar no espelho e falar, pô, onde estão os problemas? O que eu tenho que resolver comigo mesmo? Onde eu tenho que, né, controlar as minhas emoções para que eu possa realmente ser uma referência para as pessoas? Senão eu não vou conseguir. Só que dentro disso não foi buscar, não foi ser perfeito, foi realmente as pessoas entenderem que, cara, esse cara tá todo dia buscando ser uma pessoa melhor. Ele tem a humildade de pedir desculpa, tem a força de pedir desculpa, mas ele tem a coragem de se posicionar, de se expor constantemente, ele quer nos ajudar, ele quer evoluir. Então tudo isso faz com que você crie uma imagem sólida. E o que aconteceu naquele momento foi que eu cometi um baita de um erro, eu pedi desculpa, mas que imediatamente eu voltei a ser quem eu era. E fazendo isso, as pessoas entendem, respeitam e até se aproximam, cara. Porque quando eu falo, cara, tem hora que eu não consigo, tem hora que eu tenho muito... As pessoas passam a valorizar a tua postura positiva. Falo, caramba, o cara sente tudo isso. E durante todo esse tempo, ele não cometeu erro nenhum. Ele não explodiu, mas
tava ali dentro dele. Sim. Então o valor não é que eu tô aqui, cara, fazendo o que é certo, porque é super fácil pra mim. Muito pelo contrário, é difícil pra caramba. Só que vale a pena. Sim. Mas tem hora que eu vou errar. E quando eu errar, cara, eu vou ser o primeiro a pedir desculpa e no outro dia eu vou voltar a buscar o que é certo constantemente. Cara, e aí você falou muito. Aqui agora começa a cabeça a borbulhar, né? Você É. falou muito. Você tem podcast, você sabe como que é, né? A cabeça começa a Eu borbulhar. sei, já. E aí você falou, no começo da tua fala, você falou da construção dessa liderança pra chegar nesse momento aí. É. Cara, o cara explodiu, mas é ele mesmo. Aham. Me fala mais assim, como se constrói um bom líder? Cara, qual que é? Existe um caminho para um bom líder, para Existe. chegar num bom líder? Qual que é esse caminho? Sim. O número 1 é o eu. O número 1 é você ser a sua melhor versão. O que que é isso? É como eu disse, olhar no espelho e falar, cara, o que que eu tenho que melhorar em mim? Será que eu sou muito vaidoso, orgulhoso, desequilibrado? O que que falta em mim? Falta disciplina? O que que eu tenho que melhorar em mim? Essa é a parte mais difícil. Porque nós queremos ser referências, ser referência, influenciar as pessoas, porque existe um prazer dentro de tudo isso, mas não queremos tocar na nossa ferida. E tocar na ferida é o mais difícil. Então, nós encontrarmos o equilíbrio, o domínio próprio, é a parte que mais é complicada. Na minha vida, como eu falei, por exemplo, eu falei, cara, eu não posso reagir, apelar com o treinador, porque ele fala que eu tenho que ficar no banco de reserva. Como eu vou ser um líder assim? É ali que eu tenho que realmente mostrar, naquela posição desfavorável, que eu realmente penso na equipe, que eu vou manter uma postura positiva. Eu não posso dar uma entrevista apelando com os jornalistas depois de uma situação complicada, uma crítica que eu recebi. Eu não posso perder a paciência com o meu companheiro no treino e parar de treinar sério, parar de treinar bem, parar de treinar com intensidade. Eu não posso. Eu não posso depender de elogios no outro dia para eu ir treinar bem-humorado. Então, todo esse tipo de coisa, eu falei algumas, mas tiveram Sim. muito mais. Eu tive que olhar e falar, não, eu vou passar por cima disso. Eu vou passar por cima disso, eu vou passar por cima daquilo. Um empresário é a mesma coisa. Você tem que olhar e entender onde você tem que melhorar. Então, você entendendo essa coisa, essa questão, você vai para o segundo passo, que para mim é a servidão. O posto de liderança é um posto de servidão, não é de privilégio. E aí, o líder traz muito isso, pô, os privilégios, a melhor sala, o melhor carro, o melhor salário, o melhor, as pessoas me servindo. Algumas pessoas confundem isso, e não, liderança é sobre Aham. servir, cara. Você vai. Não, e a galera erra, e a galera erra no discurso, né? Às vezes você pega o cara e você fala assim, ele sempre vai falar, é que eu fiz tal coisa, é Aham, que eu fiz tal sim. coisa. E aí quando muda pra isso aí que você falou, que é a primeira coisa que veio na minha cabeça. Até te cortei e falei assim, cara, é a primeira coisa. Que vê assim, é muito difícil você falar assim, nós fizemos. Uhum, O cara chegar aqui total. é um nível de evolução, né? Cara, Sim. nós fizemos. E aí é muito disso aí, desse segundo passo que, cara, é um posto de servidão, é você servir as outras Servidão. pessoas. Você tá todo dia, você tá identificando e solucionando problemas. Aí você vai construindo a tua autoridade. E a autoridade, ela só se constrói com servidão e sacrifício. Pode ter certeza. É sacrifício mesmo. Só que o líder, ele encontra prazer nesse sacrifício. Então você chega lá na tua... Quantos funcionários você tem? 10, 20, 30? Você está lá observando o que será que está passando na cabeça do Lucas. Por que os últimos dias ele não está legal? Será que está acontecendo alguma coisa? Você observa as atitudes, as conversas que ele tem tido, como que ele está se comportando, e a partir dali você encontra uma forma de conversar, de entender. Aí amanhã não é o Lucas, é o Vitão, é o outro. Então você tem que entender o que está acontecendo e assim vai. E é diário isso. Então tem um prazer dentro de tudo isso. O que você está fazendo dessa forma? Servindo. E nem sempre você vai ser reconhecido, que é um outro problema. Mas por que você está fazendo? Você está fazendo para ser reconhecido? Então você vai ter grandes problemas, você não vai aguentar. Porque realmente vão ser outros que vão subir lá no pódio, vão ser outros que vão receber o elogio, que vão ser reconhecidos, e você vai estar na retaguarda. E o teu prazer tem que estar sendo ver esse cara ser reconhecido. Encontrar prazer nisso, em algum momento, inevitavelmente, você vai ser reconhecido. E quando você faz isso de forma autêntica, verdadeira, o próprio cara que está sendo reconhecido, ele vai falar, cara, eu quero, por exemplo, né, esse prêmio aqui eu quero dedicar ao Lucas, cara. Lucas, aquela conversa que você teve comigo, aquele dia, naquele momento, fez toda a diferença na minha vida. Então, esse tipo de situação, quando o líder encontra, quando o líder entende, é fato. E o terceiro, claro que é a constância, né, em tudo isso. Nós falamos de domínio próprio, nós falamos de saber
servir Uhum. e depois a constância. Porque não é de um dia para o outro, né, Lucas? Eu acredito que a liderança ela é conquistada, é um caminho, é um processo, e você tem que manter a constância durante esse processo. Você estando lá, bem, muito bem, lá você estando mal, você sendo elogiado, você sendo criticado, você está como um jogador de futebol titular, camisa 10, todo mundo te elogiando, você está aqui, manter. Você está sendo criticado, vaiado no banco de reserva e você manter. E constância, e constância. E essa constância traz para você o que eu falei, que é a solidez nessa liderança, né? Então, esses 3 pontos para mim são fundamentais. Cara, esse primeiro é o desses três que você pegou, acho que o primeiro chama muita atenção por conta que envolve muito o emocional, né? Sim, Pô, envolve. a gente só pega em dores, a gente só vai pegar em coisa que machuca, em coisa que dói. Aham. Tem até um efeito de psicologia que eles contam quando o pessoal vai fazer terapia, que o primeiro ano da terapia é a queda dos heróis. É assim, ó, você descobre quem que tua mãe realmente é, quem que teu pai realmente é, que eles têm defeitos, que eles são diferentes, tudo mais. E a mesma coisa quando a gente olha pra gente, né? Cara, Sim, nossa, eu tenho defeito. Uau, né? Que puta, que coisa. Não sabia que eu tinha tudo é. isso. E eu vejo muito isso. E onde você vê que no meio do futebol, no meio dos empresários e tudo mais, onde falta mais isso da busca do cara? Não é tudo sobre mim, eu também erro. Você acha que as pessoas querem mostrar muito? Como você tem essa visão do emocional da galera no geral hoje, assim, que você olha e fala assim, putz, cara, Nós estamos na geração assim como um todo que o emocional ele tem sido um fator assim fundamental, né, para as pessoas ou ganharem muito em todos os aspectos ou perderem muito, né? É uma exposição muito grande hoje em dia. Com essas questões, tudo que nós fazemos hoje, em questão de segundos, está ali para milhões de pessoas, né? Nós estamos ali constantemente sendo julgados, nós estamos com uma questão que faz toda a diferença, que é a comparação, né? O tempo todo putz, você está comparando com o outro, então aquilo que você conquistou, aquilo que você tem, já não é tão importante assim. Era importante, até você ver a postagem do amiguinho ou da amiguinha que fez um pouco mais do que você naquele momento. E aí eu falo sempre disso, né? Eu falo, cara, com quem que você está competindo, né? Porque se a tua competição não for com você mesmo no primeiro momento, de ser melhor do que você foi ontem, e de entender que você tem o seu tempo e as outras pessoas têm o tempo dela, cara, se prepara que você vai sofrer. Vai ter sempre alguém com um carro mais bonito, com uma casa maior que você, com um telefone mais novo, e enfim. Então tem essa questão. E isso, Lucas, eu acho que é o principal que tem desequilibrado as pessoas emocionalmente. Porque quer mostrar algo que não é, quer mostrar algo que não vive, quer buscar algo inalcançável. Então isso causa um desequilíbrio realmente emocional. E aí dentro disso nós até conversamos, né? Para de alguma forma as pessoas entenderem, elas têm que primeiro ter a certeza de o que é sucesso para elas, né? O que é o sucesso? Onde você quer chegar? Para poder ter essa satisfação e esse equilíbrio e emocional, eu estou falando, o que é sucesso? O sucesso para você é ter 1 milhão de seguidores, ou faturar 1 milhão, 2, 3, 5, 100 milhões por ano, é, certo? Mas e aí, dentro desse sucesso, quais são os seus pilares na sua vida? Tua família, a tua qualidade de vida? E aí, para faturar esses 100 milhões que você está tanto sonhando aí, você já colocou na ponta do lápis o tanto de tempo que você vai ter que passar longe da sua família, das pessoas que você ama, ou tanto de noites que você vai ter que passar sem dormir? Eu não estou falando que todos que faturam isso passam por essa questão, mas eu acredito que um grande erro que todos cometem é isso, na busca do sucesso, de tudo, eles acabam não colocando o preço que se tem que pagar paga. nisso. Então eu acho que dentro de tudo isso, o sucesso e o equilíbrio e uma emoção saudável está em você equilibrar os seus prazeres na vida, entender que nem tudo vai ser o dinheiro e a recompensa, o sucesso profissional, mas que muitas vezes o sucesso vai ser você ficar sentado no tapete vendo teu filho brincar e sorrindo, ou passear de bicicleta, ou caminhar com seu pai, com a sua mãe de mão dada, e faturar, em vez de 1 milhão, você vai faturar 500 mil, e não sei, e ao mesmo tempo você vai ter uma vida saudável, você vai se sentir satisfeito, né, com aquilo que você tem e vai viver momentos, porque afinal nós estamos aqui, o que nós vamos Sim. levar daqui são momentos,
e momentos com aqueles que nós amamos. Por isso que eu vejo dentro de tudo isso o desequilíbrio onde as pessoas estão, busca o topo, chega lá no topo, eles falam, caramba, não sabia que era tão vazio, tão ruim, porque eles não escalaram aquela montanha com as pessoas que amam, construindo momentos marcantes com aquela questão, e isso causa realmente um desequilíbrio emocional muito grande, né? Por isso que a minha visão em relação a isso é essa questão. E definitivamente nós precisamos cuidar das nossas emoções assim com muito carinho. Sim. Do contrário, nós vamos pagar um preço alto. Você vê a definição de sucesso das pessoas assim? Você acha que a definição de sucesso que as pessoas colocam na vida delas diz muito sobre elas? Sim, total. Que pela tua fala, que eu entendi, tá? Você é um cara que coloca o sucesso e abaixo dele os pilares de seus valores. Uhum, As pessoas colocam sucesso e embaixo resultado. uhum, E talvez os valores nem estão nessa conta. Porque sim, a partir do momento que eu olho só pro sucesso, o meu resultado, certo. dane-se o resto, né? Aham. Respondendo assim agora a minha visão em relação ao sucesso, hoje o sucesso para mim, Lucas, é eu equilibrar aquilo que é muito importante na minha vida. Então, a espiritualidade na minha vida é muito importante, que é o quê? Que mudou minha vida, no caso, que trouxe esse equilíbrio que eu tanto falo, né? Que é agradar a Deus mesmo. E eu não falo de religião, eu sou fã de Jesus pelas atitudes dele como ser humano. Eu sou fã, eu estudo essa questão, eu leio livros que falam da atitude como ser humano. Então, agradar a Deus com as minhas atitudes, a minha saúde, a minha família, amigos, pessoas próximas, né? E aquilo que eu me proponho a fazer profissionalmente. Hoje, se eu conseguir equilibrar esses 4 pontos na minha vida, porque se eu estiver trabalhando muito e não cumprindo com os meus, respeitando os meus valores e princípios que vêm de Deus, eu não tô tendo sucesso. Se eu estiver fazendo muitas coisas, mas não estou cuidando da minha saúde, se eu quiser dar muita atenção para minha família, mas eu não cuidar de mim mesmo, eu estou fracassando. Porque se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não vou conseguir transmitir nada de bom para eles. Se eu me propor a palestrar, fazer 20, 30, 40 palestras durante um ano, mas se eu não fizer essa palestra com excelência, se eu não me preparar por aquilo, eu não estou tendo sucesso. Então, dentro disso, quando eu consigo equilibrar essas quatro áreas da minha vida, consigo ter meu tempo de qualidade com a minha família, o tempo de qualidade comigo mesmo, se eu estou sendo realmente respeitoso com aquilo que eu creio, como eu falei, com Deus, e depois fazendo com excelência aquilo que eu me proponho a fazer, eu estou tendo sucesso. Independente de quanto eu estou faturando, eu estou tendo sucesso. Então, pensando dessa forma, se a gente encontrar essa maneira, e eu vou te falar, é desafiador, porque todos Sim. os dias você vai achar, pô, mas eu poderia ter feito um pouco mais ali, porque existe a ambição que às vezes beira a ganância dentro de nós, dos nossos corações. Então você fala, pô, mas eu faturei isso, eu poderia ter faturado mais, eu poderia. E é constantemente que você tem que estar trazendo, falando, não, mas espera aí, mas e a minha vida, e os meus valores, aquilo que é fundamental para mim. Então, todos os dias você tem que estar fazendo esse exercício para que você possa realmente ser bem-sucedido na vida. Cara, porque no final, né, Diego? Velho, um desses pilares às vezes vai tentar se sobressair um pouco mais no desequilíbrio, né? Vai tentar Uhum, sair assim, putz, ó, tô sentindo que eu tô muito cansado, porque eu tô trabalhando muito, começando a descascar, tô ficando ansioso e tal. Pô, tá desequilibrado de alguma forma. Que sente, e se você já encontrou esse equilíbrio, que sente o cara que tem esse equilíbrio? Qual a sensação que ele que fala assim, e aí eu vou descobrir que fala assim, é, cara, puto, o Diego me falou que eu tô equilibrado. aham. Bom, pra você ter uma ideia, eu anoto essas coisas, minha esposa me ajuda muito. Então eu tenho uma agenda eletrônica mesmo no meu telefone ali que eu coloco cores diferentes, eventos da escola dos meus filhos, eu coloco os treinamentos que eu vou fazer, eu adoro fazer academia, futevôlei hoje, então eu anoto. Eu anoto os trabalhos, eu tenho uma rotina, levo meus filhos na escola, depois eu treino, depois eu tiro um tempo para estudar, ler um livro, fazer o que for. Então eu organizo. Ah, pô, Diego, mas aí é muita coisa. Meu amigo, foi a única forma. Ou eu faço assim, ou eu me perco nas atividades, no monte de coisa que se tem para fazer do dia a dia. Então, primeiro de tudo, eu trago essa organização. E a sensação que você tem é de paz
e satisfação naquilo que você faz. Ou seja, quando eu vou treinar, eu estou satisfeito com aquilo que eu faço. Eu estou ali 100%, eu não estou preocupado com outras coisas. Quando eu estou com o meu filho, eu estou com o meu filho e aquilo me traz uma satisfação. Sim. Então essa é a sensação que eu tenho. Quando eu passo do ponto, e aí eu falo, Bruna, minha esposa, passei. É porque eu estou num lugar, mas não estou, minha cabeça não para. Eu estou ali, eu fiz... Estive lá durante 1 hora, mas eu não estive, eu estava pensando em outra coisa, fazendo outra coisa. Quando as sensações começam a passar essa, opa, tô fora, tô fora. Uhum. Então eu acho que isso é o que diz pra mim se eu estou tendo uma vida equilibrada dentro daquilo que eu me proponho e como dentro dos meus pilares ou não. E, portanto, se as pessoas se identificarem com isso, eu acredito que é um sinal que, pra mim, funciona muito bem. E na vida, se a gente não tomar cuidado, entra no automático. Temos que fazer, temos que fazer, temos que acontecer. Mas e aí, cara, você tá fazendo? Você tá olhando no olho das pessoas? Você tá ouvindo o que elas têm para dizer? Você tá realmente fazendo? Quando você tá com o teu filho, com tua esposa, você tá ali? Ou você tá o tempo todo no telefone já fazendo uma outra? Então você tá fazendo um monte de coisa, mas na verdade você não tá fazendo nada. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de sensação é o sinal para mim. Passei, tô fazendo muita coisa. Pô, opa, desacelera, vamos fazer de novo, refazer a Uhum. programação aqui para poder estar O equilibrado. equilíbrio é poder viver, né? Porque, cara, até eu tive uma experiência há pouco tempo atrás que a gente foi viajar com a família da Ana Helena pra um sítio que, Hum, cara, não tem área, não tinha área de celular, não pegava muito bem e tal. E a gente ficou 3 dias lá. E eu falava, pô, acordava 8 horas da manhã. Dormia um pouco mais, né? Tava de aham. férias. Acordava 8 horas da manhã. Tomava café, ia pra cachoeira, jogava bola, jogava truco, fazia não sei o quê. Olhava. Nossa, 11 horas ainda. Porque de fato você tá fazendo, né? Exatamente. Intensamente tudo aquilo. Tá fazendo, tá presente. Exato. E eu imagino que seja uma dificuldade, por exemplo, quando você estava jogando. Uhum. Porque você tem que viajar. De quarta-feira você viaja, domingo você joga aqui, aí o domingo viaja, a quarta joga. Como que você buscava esse equilíbrio? Você deu esse exemplo, né? Bem claro da tua realidade hoje. Como você buscava esse equilíbrio lá quando era o Diego estava jogando? Ali o que que aconteceu? Eu fiz um cálculo dos 21 anos como atleta profissional, 7 anos eu fiquei longe da minha família, dos meus amigos, da minha casa. Então foram 7 anos. Eu encaro isso como um privilégio do processo, da etapa que eu vivi na minha vida. Ser um jogador de futebol profissional foi um baita de um privilégio. E como eu amenizava essa distância, era, cara, chegou em casa, só existe as pessoas que estão ali comigo presentes, sabe? Então, os momentos eu sempre fui muito intenso em tudo que eu faço. Então, de viver realmente intensamente os momentos que eu estava com eles, sair para jantar com a minha esposa, às vezes saía com os filhos, às vezes sem os filhos, só eu e ela, realmente, para poder ter tempo de qualidade. Porque eu sabia que quando começa a temporada, principalmente no Brasil, cara, são muitos jogos, muitas viagens. E isso amenizava, isso ajudava, sempre que eu podia eu estava com eles e é fundamental. Agora sim, traz dois lados, Lucas. Uma questão de que quando eu estava jogando, eu seguia uma programação. Então, eu não tinha autonomia para dizer sim ou não. Passava lá o diretor, o treinador, a programação e eu seguia. O horário tá lá, eu tenho que estar naquele horário. Hoje eu tenho autonomia. Eu posso dizer sim, eu posso dizer não para aquilo que eu quero fazer. Só que eu Uhum. não posso dizer muito sim. Tem que saber dizer não. É novo isso para mim. Então, eu nunca vi, a minha vida toda foi seguindo uma programação. Então, por isso que às vezes eu também passo um pouco. Pô, falei muito sim, não dava. Pô, consigo fazer? Consigo, mas vou fazer correndo. E se eu fizer correndo, não valeu a pena. Então, tem que falar muito, tem que falar mais não. E isso eu vou encontrando esse equilíbrio, né? E sempre passando por esses pilares, cara. Isso me traz muito. Pô, tenho treinado, tenho comido bem, tenho dormido bem. Se eu não tiver, cara, tá tudo errado. Posso estar fazendo o que for. Aconteceu de 1, 2 dias, até 3 dias, porque logística aconteceu, tudo bem. Agora, constantemente, maltratando a minha saúde, tá errado. Pô, quanto tempo que eu tenho tido com meu filho, rolado no tapete, pulado na cama elástica, andado de bicicleta, ido nos eventos da escola? Pô, não, com a minha esposa, cara, faz quanto tempo a gente não sai pra namorar, só eu e ela? Então são reflexões e perguntas que eu faço pra mim mesmo, ninguém precisa me falar, eu sei, pô, tô errando. Tô errando, tô passando. Então, e fazendo isso, opa, traz de novo e a gente equilibra. Cara, e indo já pra área da carreira do futebol, é um preço que você tem que se pagar por um tempo, né? Sim, sim. Eu acho que grande parte dos jogadores que estão dispostos a seguir a carreira, Uhum. eles vão ter que passar por isso, principalmente de ficar longe da família, de ficar longe.
E a gente associa muito hoje uma carreira de sucesso, o cara, a grande maioria do público, não nós que estivemos mais próximos, eu que tive mais próximo, né? Você tá sempre no meio, mas a maior parte do público associa o sucesso do futebol quando o cara vai jogar na Europa. Uhum, Ou quando o cara vai jogar num clube de Série A, tipo, top, assim. Mas é um pouco diferente, né? O cara que dá certo no futebol, às vezes, o cara que jogou uma Série B, um time do interior de São Paulo, ele já deu certo, né? com certeza. Qual que é a tua visão sobre a carreira do futebol hoje? Porque a gente tá falando muito de pagar esse preço, mas o cara tem que pagar um preço pra ir no futebol e às vezes ele tem que ter essa saída também, porque não é todo mundo que consegue. E mostrar para as pessoas um pouco, já puxando nesse gancho da pergunta completa, mostrar para as pessoas um pouco que, cara, você tá num time profissional, você ganhou na vida. Uhum, Já dentro do futebol, né? Queria que você falasse um pouco disso. E eu tenho muitas curiosidades, tipo, beleza, você estava no Santos, aí eu fui pro Porto, aí fui pro Verta, Juventus, cheguei lá. Cara, tem que dar um passinho atrás agora. Vou sair, vou para outro lugar. Ou depois do Atlético, né? Você foi pro Fenerbahçe, é outro passo. Será que é um passo para trás? É um passo para frente? O que que tá acontecendo? Queria que você desse um pouco dessa visão da carreira do jogador, porque a gente tá falando muito de pagar o preço. Qual que é a uhum, tua visão sobre isso, no geral, da carreira hoje do atleta? O que que eles acham? E o que uhum. que tá discrepante da realidade? Vamos lá. Bom, pagar o preço, eu acho que tudo que nós queremos fazer é necessário se pagar um preço. Existe um prazer dentro de tudo isso, mas quando eu falo prazer, é ter o prazer no sacrifício mesmo. Não tô falando de acordar todo dia disposto a treinar. Eu já treinei muitas vezes, caramba, eu tô cansado, minhas pernas estão pesadas, esse treinador não para de dar treino, não sei o quê. Então era incômodo, era desconfortável. Eu já cheguei com vontade de treinar e com pouca vontade de treinar. Então é um processo, é um preço que se paga. Eu queria ficar perto da minha filha, do meu filho, mas eu tinha que viajar. Então, assim, no final, vendo o todo, você fala, quando você está disposto e tem uma visão, um sonho que se transforma em visão, você vê um prazer em tudo aquilo. Porque você Uhum. vê, pô, tô fazendo tudo isso, mas olha o resultado aqui, olha o resultado ali. Então, paga-se o preço, mas existe um prazer todo nesse processo. Jogador de futebol, cara, é uma concorrência, assim, absurda. Eu acredito que é a profissão mais concorrida do planeta. Porque você vê o empresário que já quis ser jogador de futebol, o cantor que já quis ser jogador de futebol, o doutor que quis ser jogador de futebol, o preparador físico e tantos outros, mas que em algum momento não seguiram, não conseguiram, enfim. Então a concorrência ela é gigantesca, principalmente se tratando no Brasil. A pesquisa da CBF realizada em 2019, foi a última, ela apontou que chegar no nível que eu cheguei e que jogadores, esses que falaram de Europa, que ganham e faturam Uhum. milhões, representa menos de 1%, 0,8 a 1% ali. É muito pouco em relação à Muito pouco. quantidade de garotos e garotas que querem alcançar tudo isso. Que estão tentando ali, né? Que estão Todos os tentando. dias. Então, assim, cara, é realmente para poucos, mas o futebol, como você disse, você vence até quando você vai em busca do seu sonho, faz tudo o que é possível fazer, não desiste naquilo, você está vencendo. E se você disputou a primeira, a segunda, a terceira divisão, de alguma forma você realizou. E de alguma forma nós tivemos os mesmos problemas, as mesmas dúvidas, não importa se eu joguei a Champions League ou não, você também teve a preocupação de jogar bem, você teve a preocupação de agradar seu treinador, você teve a preocupação de não ser criticado pela imprensa, pela torcida. São proporções diferentes, menores, maiores, mas o desafio do atleta, do jogador de futebol, são os mesmos. Sim. Então, por isso que eu respeito aquele que vai em busca do sonho dele e que realiza de alguma forma e não desiste e faz tudo que é possível. Agora, paralelo a isso, tem que se estudar, né, Lucas? Tem que se preparar, que muita gente esquece disso. Naquela questão da ficou obcecado em se tornar um jogador de futebol e faturar milhões, larga os estudos de lado, chega um momento que não alcança aquilo que esperava alcançar e fica com mão vazia, sem saber o que fazer. Então eu recomendo a todos, vá em busca dos sonhos, pratique esporte, o futebol, porque nunca volta vazio. Se você alcançar lá o profissional ou não, não vai voltar vazio, porque aprende demais, é uma baita de uma escola. Você lidar com seus medos, com as dúvidas, você lidar, trabalhar em equipe, você ter que lidar com o seu treinador, com tudo, são muitas experiências que você pode levar para a vida. Então, assim, nunca volta vazio, mas ao mesmo tempo se prepara. Estuda, porque você vai se comunicar melhor, cognitivamente você vai estar mais bem preparado, você vai tomar boas decisões, melhores decisões. Então, tudo isso faz toda a diferença. E a terceira, você fez mais uma consideração, que essa eu esqueci ali Não, no que era final. da carreira mesmo, no geral, acho que você respondeu tudo, né? Que era da carreira, assim, cara,
o cara entrou num time menor, ele já venceu também, Já né? venceu. Muito do que você falou vem muito, claro, né? Eu não vejo, não acho que é talvez o mesmo nível de concorrência, porque no futebol é muito mais gente tentando. Mas se a gente for pegar, por exemplo, no empreendedorismo, que é que agora você está começando suas empresas, você está indo bem e tal. Cara, a maior parte das empresas morrem com 3 anos. Uhum. Então, assim, quantas que tem mais de 3? Até tinha um dado um tempo atrás que tinha assim, era coisa de 5% do Brasil que ganhava mais de 10 mil reais no mês. Olha só. Cara, é pouca gente, né? Se a gente for pegar 100 milhões de pessoas que vão estar na pobreza, né? E o resto que recebe alguma coisa. Acho que sim, são dificuldades e o cara tem que. O emocional do cara tem que estar assim, afiado, porque cada contrato que você fecha é um gol. Com Cada certeza. contrato que você fecha é uma chance da tua empresa vender mais e viver um aninho a mais, viver um mês a mais. E a carreira do jogador é muito próxima disso, né, cara? Muito, muito próxima. Eu acho que todos aqueles que se arriscam, né, para ir em busca, para ser bem-sucedidos naquilo que se propõe a fazer, merecem o máximo respeito, né, cara? Eu admiro as pessoas, independente da área que atua. Quando você está disposto ali a ir em busca de um sonho, de um objetivo e tem a resiliência, se prepara, enfrenta todos os desafios, os riscos do caminho, é admirável. Porque no fundo, cara, nós queremos ouvir pessoas que viveram experiências, não só aquelas que ganharam, ganharam também, mas aquelas que perderam também. Que como é que foi, cara? Por que não deu certo? Mas viveu a experiência, ele foi em busca, né? Ele de alguma forma ele aprendeu com aquilo. Então, transmite para que eu faça o que você fez de certo e que eu não faça o que você fez de errado, né? Então isso é nobre. E, cara, e tem que ter muita coragem, né? Às Muita. vezes, assim, porque nosso coração fala uma coisa, às vezes o nosso racional fala outra, e a gente fala assim, putz, mas o meu sucesso mesmo, que eu quero chegar, minha definição de sucesso, tá lá naquele outro. Aham, E agora, o que que eu faço, né? é Então, verdade. então eu acho que até a questão disso pesar, de ter um emocional pra você entender, putz, pra onde que eu vou aqui, Aham. é muito importante. Você tem que ter coragem, você tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem, cara. Acho que tudo passa também pela É, coragem. Esse pô, dia eu total. até refleti sobre uma frase, né? Que não é sobre 100% de certeza, 100% de coragem. Porque nós não vamos ter 100% de certeza naquilo que a gente se propõe a fazer muitas vezes. Vai ter um pouco de dúvida. Será que não sei o quê? Mas, cara, coragem. É Teve um momento fundamental. específico assim, ó, que você fala, cara, esse aqui eu precisei de coragem mesmo pra fazer o negócio e claro, o gol pra trás do meio de campo pode ser uma, né? Tem que ter Ah, coragem pra dar aquele chute. teve muitos, cara. Bom, morar longe da minha família foi um baita de um ato de coragem. Aos 11 anos que eu tenho que sair foi uma das maiores dificuldades que eu tive na vida, né? Minha família, nós somos muito próximos, assim, pai, mãe, irmãs. E eu saio e vou morar em outra cidade, né, cara? Em busca de um sonho. Um garoto chorava direto. Então, ali foi um baita de um ato de coragem. E de lá pra cá, cada vez que eu entrava em campo com milhares de pessoas na arquibancada ali, para de alguma forma me aplaudir ou me vaiar ou me criticar, era um baita de um ato de coragem, né? Também. Na mais recente aí das pessoas, que está mais na memória das pessoas, teve a questão do Flamengo, né? Da minha lesão, de ter que lidar com a dor física e emocional para ir em busca de um sonho, um objetivo. E todo dia ter que colocar o pé dentro de um balde de gelo, de tanta dor que eu não conseguia, não suportava aquela dor. Mas no outro dia tá lá de novo dentro de campo, suportando e indo em frente. Foi também um baita de um ato de coragem. Então, assim, foram muitos momentos na minha vida que eu tive que ter essa coragem, até chegar o dia de tomar a decisão de encerrar esse ciclo e viver um novo ciclo. Isso é um baita de um ato de coragem também, né? Porque eu poderia continuar fisicamente, mentalmente, eu tinha propostas, eu podia seguir, mas eu senti que eu tinha que tomar essa decisão e não deixar o sistema tomar por mim Uhum. ou o acaso tomar por mim. Então, para tomar decisões, para encerrar ciclo, iniciar um novo ciclo, para enfrentar o desconhecido, a mudança, é preciso ter muita coragem também. Então, são momentos assim que, sim, eu tive essa coragem e vale a pena. Vale, pô, eu imagino que é como se fosse uma transição de carreira de fato, né? Uma Total. transição de carreira, você foi pra uma coisa que é totalmente diferente do que você fazia. Sim. Mas ainda assim com toda a bagagem que você trouxe do futebol. Você se Uhum. sentiu inseguro nessa transição? Sim. Ah, em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, sim. Como eu disse, foi mais certeza do que dúvidas, mas as dúvidas também estiveram ali. Como vai ser? Será que eu vou ser capaz de fazer algo novo agora? Porque o Totalmente peso é maior da diferente? dúvida, né? Parece que a dúvida pesa 100 quilos e a certeza pesa É, 10. como as pessoas vão receber isso? Pô, enfim, tudo isso passou pela minha cabeça, né? Mas apesar disso, eu continuei.
É isso que faz a diferença, porque quando a gente vê pessoas bem-sucedidas, achou que elas se sentiram seguras o tempo todo, e só porque se sentiram seguras, elas cumpriram o plano. Não. Depois que você tem um objetivo e tem um plano, você cumpre ele. Não é que você vai se sentir todo dia muito confiante, Sim. muito confortável, mas apesar do desconforto, apesar das dúvidas, você continua estudando, você continua se aperfeiçoando, você continua se posicionando, continua agindo, e nessa jornada é que surge a confiança, é que surgem os insights, é que surgem os aprendizados, é na jornada. Não é aqui no ponto de partida que você fica olhando, vendo, e ali, uau, aqui eu senti, não. É na jornada, de acordo com os desafios, de acordo com os problemas, de acordo com os tropeços, é ali que vão surgindo as soluções. Então, eu sempre falo para as pessoas, porque eu já ouvi muitas vezes, pô, cara, mas você demonstra muita segurança, muita convicção, muita não sei o que. Eu falei, sim, cara, eu tenho a convicção de que eu vou fazer, de que eu vou seguir, apesar da insegurança, apesar do medo, apesar da dúvida em muitos momentos. Às vezes mais, às vezes menos, mas apesar disso eu vou seguir. E aí, seguindo, é claro que muitas coisas vão acontecendo. Pessoas Uhum. boas vão surgindo pelo caminho, muitas coisas dão certo. Caramba, eu não esperava que isso deu. Lógico que deu. Você está dando passo, vai acontecer, cara. Enfim, esse é o processo, né, para a gente realizar sonhos, alcançar objetivos e que eu acredito que é o caminho. Cara, e por trás de toda segurança equilibrada, né? Teve muita insegurança antes, né? É, com Então, certeza. você tem que ir matando elas, né? Putz, tô me sentindo inseguro que eu tô aqui fazendo podcast com o Diego. Vou Aham. me preparar, né? Vou pegar minha Claro, cola, vou fazer alguma coisa. exatamente. Então, você vai matando as inseguranças aos poucos, né? Então, por Sim. trás da segurança equilibrada. Porque tem a segurança também que eu vejo que é uma segurança fora da realidade, assim, né? O cara, tipo, putz, Uhum. eu sou. Que é a segurança do ego. Que é a Aham. segurança, tipo assim, pô, eu sou melhor, eu sou não sei o É. quê. Aí já tá tudo errado. Aham. E o Diego, pra gente indo pro final aqui já, eu vou mudar de assunto um pouco e voltar um pouco naquele das emoções que a gente Uhum. falou, já aplicado à carreira, igual eu falei pra você, cara, o empreendedor que fecha um contrato é como se fosse um gol. Sim. E essa pergunta eu te fiz antes, é uma pergunta que eu Aham. tenho muita curiosidade e, obviamente, eu acho que muitas pessoas têm. Cara, o emocional que pesa muito na carreira, pesa muito no empreendedorismo, principalmente, cara. Todo momento pesa muito o emocional e você busca pelo equilíbrio incessante, né? O gol é assim, cara. Todo gol é feliz. Todo gol. O gol é um momento que você. Puta, vou xingar todo mundo, vou tirar tudo que tá dentro de mim. Certo. Cara, o gol, por mais que eu fale, eu não vou me aproximar, tá? Da sensação de que é fazer um gol. De qualquer forma, vai ser um momento muito feliz, seja num jogo ou seja numa pelada. Você vai ficar feliz, é uma satisfação quando você vê a rede assim balançando. É incrível. É claro que é diferente você fazer um gol na estreia do campeonato e fazer um gol na final valendo um título. O da final vai ser, cara, muito mais emocionante. Mas o futebol, ele traz isso. Aí quando você faz um comparativo, é isso mesmo, quando você fechou um grande contrato, ou você vendeu a sua empresa, imagina, a empresa que você criou, e você vai lá e vende a empresa, o que seja, mas imagina nesse momento, 70 mil pessoas te ovacionando. Quando você assina aquele contrato, uma explosão de milhares de pessoas que grita e te ovaciona e grita seu nome, e você olha aquilo, parece que está em câmera lenta, você vê as pessoas gritando, você comemorando, você vê. Me arrepia quando você. Porque eu lembro até hoje, e você vê os seus companheiros correndo junto com você, a equipe que está ali trabalhando o tempo todo, o ano, elas correm junto com você, pega você pela camisa, chacoalha, te abraça. Então, esse é o pacote um pouco que as pessoas, que o jogador de futebol, ele vive tanto, que mexe tanto com as emoções das pessoas, por causa disso. Por isso que o gol é algo assim, é inexplicável, cara, a sensação e a emoção, porque aí vem dentro daquilo, como nós estamos falando, Uhum. existem dúvidas, existem medos, existem dificuldades, existem inseguranças, existem dor físicas, que às vezes o cara tá ali com uma dor no joelho, que tá difícil, e ele não desistiu, e ele continuou, e ele tá sendo criticado, e tá difícil, as coisas tá complicadas, e aí, pum, gol. Esquece tudo, né? Aí esquece tudo, aí. Então o futebol traz isso, que é realmente algo muito forte. Cara, qual que foi o mais marcante, assim, pra você? Nossa. Gol, assim, pra mim, cara, nossa, é muita coisa, né? Foram 200 gols na minha carreira profissional.
O primeiro foi maravilhoso, né? Foi na Vila Belmiro, com a camisa do Uhum. Santos, um passe de calcanhar do Esquerdinho, um jogador que hoje já encerrou também. E eu faço o gol, eu subo no alambrado da Vila Belmiro, e ali foi maravilhoso. Eu vou falar mais de um, né? Porque depois teve um gol. Vou falar outros, eu tenho falado de alguns, mas eu vou falar diferentes, porque tem gols. Sempre tem muitos gols especiais. Teve um gol contra o Bayern de Munique que eu fiz pelo Werder Bremen. Foi no meu primeiro ano, ou contra o Oliver Kahn, um Bayern de Munique, uau, só jogador grande, e eu recebo a bola, driblo e chuto, ela bate no travessão e pega assim dentro do gol, foi um baita de um golaço. E além desse, eu colocaria também um gol de falta no Maracanã, Flamengo e São Lourenço Putz, pela esse é top. Libertadores, porque foi um gol, foi o meu primeiro jogo. O grande objetivo do Flamengo era classificar para a Libertadores. E eu chego, nós conseguimos alcançar a Libertadores, e aí no outro ano nós vamos jogar no Maracanã, o primeiro jogo da Libertadores. Fazia alguns anos que o Flamengo não disputava, e o Maracanã tá lotado, transbordando, e o jogo tá 0-0. Tem uma falta na entrada da área, Galvão Bueno narrando, minha família toda no estádio, o Zico tá no estádio, Uhum. e aí tem uma imagem forte que ele levanta e passa a mão na perna dele, joga assim, porque é o mestre da falta, né? E aí filmaram isso, aí volta a câmera pra mim, eu vou lá e pô, faço o gol 1-0 pra nós, estreia na Libertadores, Maracanã transbordando, então foi um gol muito especial pra mim. E talvez esses três aí. Cara, e agora eu vou do outro lado, Diego. Vou do outro lado. Você me falou os três momentos mais felizes, que o Uhum. gol é um momento muito feliz do futebol. Qual foi a tua maior decepção, assim? Como que você lidou com ela no futebol? Também tiveram muitas. Tiveram muitas, né? O Michael Jordan adora aquela frase, eu adoro frase. E ele fala, né, que eu errei quase 9.000 vezes, eu perdi quase 300 jogos, 26 vezes eu fui chamado para fazer o arremesso da decisão pro meu time e eu falhei. A minha vida é repleta de erros e fracassos, e é exatamente por isso que eu sou um sucesso. Eu me identifico muito com essa frase, porque foram 21 anos de carreira como profissional, mais de 20 títulos, como você falou. Mas, nossa, nessa trajetória, quantas vezes que eu tive que me dar uma nova chance, né? De chegar e, vamos lá, Diego, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Foi a carreira toda fazendo isso. Então foram muitas decepções, muitas derrotas, muitas dificuldades, muitas frustrações. Eu começaria, por exemplo, quando não classificamos para as Olimpíadas. Isso acho que foi 2002 por ali, 2003, não sei, não me lembro exatamente. Nós não classificamos para as Olimpíadas e eu fui visto ali por muitos como o culpado daquilo, era um dos principais jogadores. Então, aí falaram que eu nunca mais ia voltar para a seleção brasileira. Todos os estádios que eu ia jogar, as torcidas adversário vaiavam, cantava música me ofendendo. E eu com 18 anos na época ali, então foi muito difícil. Foi o Brasil todo meio que assim, tava muito complicado. E eu tive que seguir em frente. Depois teve a questão quando o treinador do Porto falou pra mim: você não serve mais, você não tem lugar no meu time, pode ir embora. Foi a primeira grande rejeição que eu tive aos 19 anos, que eu já estava na Europa. Eu nunca tinha ouvido isso num treinador, ele falar isso pra mim. E depois no Flamengo, teve alguns momentos, mas quando nós perdemos a Copa do Brasil, o Atlético Paranaense, o goleiro defendeu o meu pênalti, nós fomos eliminados. Nós já tínhamos perdido uma lá em 2017, perdemos outra. E assim, pancada de todo lado, ameaça, e foi muito forte. Foi muito difícil esses momentos. E diante deles, Lucas, eu assim, eu tive o privilégio de ter pessoas boas do meu lado, né? Minha esposa, principalmente meu pai, pessoas que acreditavam em mim mais do que eu mesmo naquele momento. Então, as pessoas que nos faz nos sentir amados, independente do resultado que nós entregamos, elas têm um poder muito grande na nossa vida, porque elas não amam. Muita gente nos ama se formos campeões, se fizermos o gol, se estivermos performando. Uhum. E tem pessoas que nos amam independente, mesmo quando a gente fracassa, elas estão lá para nos abraçar e falar, cara, eu te amo. Não importa, você pode errar quantas vezes você quiser que eu te amo. Então eu tive a felicidade de ter pessoas dessas do meu lado que me encorajavam, né? E principalmente a espiritualidade, aí eu falo de Deus. Porque quando a gente muitas vezes fala de Deus, a pessoa vai falar de Deus, não é ficar fazendo oração e não ter atitude.
Quando fala de Deus, cara, é muita força e muita coragem, porque é você fazer o certo quantas vezes for necessário, mesmo que você seja minoria muitas vezes, e entender que em algum momento as coisas vão dar certo. Então essa esperança, essa resiliência que eu tive e tenho na minha vida, ela vem muito de Deus. Porque eu falo, o que eu tiver que fazer, o que eu tiver que suportar nesse processo para alcançar meus objetivos, para realizar os meus sonhos, eu vou fazer. Então, quando eu não classifiquei para o pré-olímpico, de alguma forma veio essa força. Quando eu cometi a outra questão lá, que eu falei do Flamengo, falei do Porto, que o treinador falou para mim que não serve mais. Nesses momentos eu falei, não, Deus, você tá vendo, eu vou fazer o que é certo e eu vou seguir, as coisas vão acontecer. Junto a isso, as pessoas que me amam, eu suportei tudo que teve que suportar durante o processo. Cara, e o legal, ô Diego, é que as pessoas que estão assistindo é que muitas vezes a galera vai trabalhar com alguém ou em algum lugar e tem aquela expectativa. Nossa, será que é legal? Será que não é? E eu, por ter a experiência de trabalhar com você, falo assim, putz, tudo que o Diego fala é exatamente o que ele é. E eu acho isso muito bonito, porque Obrigado, de mano. fato, cara, não tem essa desassociação de imagem, Aham. né? Como de tudo isso que você pegou da tua carreira, de tudo isso que a gente conversou aqui, hoje você fala assim, cara, de tudo isso tem algumas coisas que eu gostaria de passar pra todo mundo que trabalha comigo. Uhum, Todo mundo que tá comigo profissionalmente, na minha volta, tudo mais. uhum, Quais são as coisas mais importantes que você gostaria de deixar de legado pra essa galera que trabalha com você hoje? uhum. Eu tenho uma frase que ela me move, né? Que é a frase: as pessoas devem sair melhores do que entraram na minha vida. E, e pensando nisso, Lucas, eu não procuro convencer ninguém de nada, do que eu acredito, das minhas verdades, que que se transformam com o tempo. Não muda de opinião toda hora, não. Mas eu aceito o confrontamento, como eu falei, de qualquer tipo de pessoa. Então eu mudo de opinião, sim. Então pode ser que algo que eu acredite que uma pessoa teve conteúdo suficiente, argumento suficiente para fazer com que eu mudasse de ideia. Então isso quer dizer que eu aprendo com as pessoas. Mas ao mesmo tempo eu instigo, eu desafio, eu elogio, eu confronto. Então eu acho que esse é o processo de você desenvolver as pessoas que surgem no teu caminho, né? Então fazendo tudo isso com respeito, é possível você, de alguma forma, agregar na vida das pessoas, independente de quem é, se é um funcionário, se é o dono de uma empresa, se é um amigo, quem é que seja que passa na nossa vida, a gente pensa, eu pensando dessa forma, eu acredito que eu posso agregar na vida delas. E como principal, cara, é que elas não se cansem de se dar uma nova chance. Eu falo muito isso porque a vida é isso. A vida é isso. Nós vamos acertar, vamos errar. Então, dentro de tudo que eu passo para as pessoas, cara, eu quero de alguma forma te encorajar. Eu vou falar o que você às vezes não esteja vendo, das suas virtudes. Eu vou te desafiar de alguma forma. Eu vou fazer você refletir. Eu vou falar de alguma forma de espiritualidade para você, mas nós vamos conversar. Vou falar das minhas experiências, dos erros, dos acertos, mas acima de tudo que eu quero passar para elas, não se canse de se dar uma nova chance. Vai ter dia que você vai falar, pô, errei de novo, caramba, eu não consigo. Se deu uma nova chance. Pô, dessa vez não deu certo. Se deu uma nova chance. Eu acho que aquele que consegue, a frase do Michael Jordan é isso. Resumindo ela, é isso. Porque quando ele fala que ele passou a vida repleta de erros e fracassos, e ele é o Michael Jordan, é porque ele, cara, ele não se cansou de se dar uma nova chance. Ele perdia, ele frustrava, e o que que acontecia? Ele respirava, no outro dia ele estava onde? Treinando e falava, não, dessa vez eu vou conseguir. E, e conseguia. Eu não conseguia e chegava. Então, a minha mensagem para as pessoas é essa. Siga o processo, né? E se dê uma nova chance quantas vezes for necessário. Bom, e assim a gente termina. Não teria jeito melhor de terminar, né? Eu ia perguntar, cara, qual mensagem você deixaria pro mundo inteiro? É, Tá aí. é Ô, isso. Diego, muito obrigado por aceitar o convite. Valeu. Muito obrigado por esse bate-papo. Acho que vai ser muito enriquecedor para todo mundo que está assistindo e todo Legal. mundo que vê esse episódio completo. Então assistam completo esse episódio. Cara, muito obrigado mais Valeu. uma vez. Fala pra galera aí dos teus projetos. Deixa. Obviamente não precisa deixar teu Instagram, mas deixa seus projetos, Aham. porque todo mundo te conhece. Não, Mas com deixa seus certeza. projetos aí pro pessoal. Cara, um prazer, primeiramente, aí estar com você aqui. Já não é a primeira vez que você vem aqui no nosso refúgio aqui. Você é um cara muito competente, muito leal.
que com certeza foi um prazer trabalhar com você. Novas coisas vão acontecer aí pela frente, E mas vamos trabalhar novamente juntos, com professor certeza Douglas. você é o tipo de pessoa que, cara, você fez o que fez com excelência, né? E isso é bonito de ver, cada um na sua área, na sua função, mas tudo que você se propôs a fazer, você fez com excelência, fez com lealdade, tanto que tivemos resultados assim extraordinários nessa parceria e eu fico muito feliz de ter pessoas próximas dessa forma, né, que estão prosperando e agora nessa nova etapa da sua vida também, que você continue praticando com excelência, com essa lealdade. E com certeza coisas extraordinárias Muito ainda obrigado. estão por vir. E, bom, para as pessoas, eu estou nesse meu novo ciclo, tudo se conecta, principalmente através da comunicação, me comunicando através das minhas redes sociais, me comunicando através dos jogos que eu tenho feito com a Rede Globo, por exemplo, me comunicando através das palestras, da imersão que eu pretendo fazer agora em 2024 e do Grande Time, que é a nossa plataforma de desenvolvimento de atletas, né? Que nós trazemos ali numa plataforma digital todos os conteúdos para você que quer se tornar um atleta profissional. Ali é onde eu dou a mão para esses atletas, garotos e garotas, pais, mães, e realmente caminho juntos para que eu possa dobrar ou triplicar a chance de vocês também se tornarem um jogador profissional. O Grande Time, além disso, tem mentorias comigo, enfim, nós estamos entregando um conteúdo incrível. E todos esses projetos, eles, como eu disse, eles se conectam, porque passar para as pessoas aquilo que eu vivi, os aprendizados que eu tive, erros, acertos, mas principalmente os aprendizados, para que elas também possam alcançar e realizar os sonhos dela. Então, meus projetos nesse momento são esses. Cara, e eu sou prova viva, né? Sou prova social aqui nesse episódio de que todos os projetos têm um objetivo muito maior do Sim, que ser uma empresa, né? Tem sim. um objetivo muito maior para de fato ajudar as pessoas. Então eu vejo muito tua preocupação da tua mensagem, da forma como você se comporta, da forma como as pessoas te veem e da forma como você toca os seus projetos. Então, desde já, muito obrigado mais uma vez. Valeu, Galera, vou Bruno. deixar o Instagram, site, vou deixar tudo aqui na descrição para vocês. E até o próximo.